Olá a todas e todos. Eu me chamo Janaína, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre. Estou aqui colaborando com a disciplina de Ecologia e Conservação de Riachos de Cabeceira, coordenada pelo professor Marcos Calisto. E hoje eu vou abordar o tema da heterogeneidade ambiental e sua importância para os ecossistemas aquáticos, em especial os riachos de cerrado. Para isso, eu vou apresentar esse trabalho aqui, esse artigo publicado por mim, colaboradores, em que eu falo sobre o efeito dos distúrbios antrópicos e como eles alteram essa relação entre a heterogeneidade ambiental e a biodiversidade de insetos aquáticos de riachos do cerrado. Então, para começar, eu vou trazer aqui o conceito de heterogeneidade ambiental que eu utilizei para desenvolver esse trabalho. E aí, de acordo aqui com Anderson e colaboradores desse artigo da Ecology Letters publicado em 2006, a heterogeneidade ambiental ela é a variação de recursos ou condições ambientais entre locais inseridos em uma mesma região. Então, transpondo esse conceito para o ecossistema de riachos, a gente pode imaginar que condições e recursos eles são dependentes do grupo de organismos com o qual a gente está trabalhando. E se a gente pensar em organismos macroinvertebrados que habitam o fundo dos riachos, né, que são aqueles macroinvertebrados chamados também de bentônicos, quando a gente pensa no fundo dos riachos, a gente pode imaginar que quanto mais variado for a composição desse fundo, desse riacho, ilustrada aqui por essa imagem, onde você tem seixos de tamanhos diferentes, folhas, galhos, pouco de areia, tudo isso são condições ambientais que variam dentro dessa região que eu estou delimitando aqui como a paisagem de um rio. Ao mesmo tempo também, os recursos, né, sejam ele habitat, alimento, abrigo, local para reprodução, quanto mais variados forem, maior vai ser a heterogeneidade desse ambiente para a comunidade que a gente está estudando, que no caso são macroinvertebrados bentônicos. Bom, essa ideia, né, da heterogeneidade ambiental, ela vem sendo discutida há muito tempo, sendo que a gente tem aqui esse trabalho, né, de MacArthur e MacArthur, publicado em 1961, em que foi o primeiro trabalho que relacionou a heterogeneidade ambiental à riqueza, ou que a riqueza ela pode aumentar em função do aumento da heterogeneidade ambiental. Nesse trabalho clássico, MacArthur e MacArthur eles consideraram um grupo de aves numa floresta tropical, em que quanto maior fosse a heterogeneidade da paisagem, considerando a composição de tipos de folhas que existiam ao longo dos estratos da floresta, maior era a riqueza de espécies de aves encontradas naquele local. E, desde então, diversos trabalhos foram publicados testando essa variável, né, que é a heterogeneidade ambiental, em diferentes grupos taxonômicos. E esse trabalho aqui, um trabalho de revisão recente, publicado em 2014, pela Enke Steen, ela demonstrou a partir de uma meta-análise, né, que, de fato, quanto maior a heterogeneidade ambiental, não importa aí qual tipo de heterogeneidade a gente está falando, se seja a variação de composição de folhas no extrato do dossel, a variação de tipos de substrato no fundo de um rio, ou qualquer outro tipo de variação ambiental que envolva recursos e condições para os organismos, quanto mais é variado esse ambiente, maior é a riqueza de espécies encontradas nesse local. Isso foi testado, para ambientes terrestres, e até então
ainda existem poucos trabalhos de síntese que demonstram claramente se esses padrões eles acontecem no ambiente aquático. Os principais mecanismos, né, que são relacionados a esse aumento são, especialmente, que a heterogeneidade ambiental, quanto maior ela é capaz de ampliar as dimensões de nicho para aquele local, ou seja, espécies com diferentes requerimentos conseguem habitar aquele local. E também a heterogeneidade ambiental ela acaba reduzindo a exclusão competitiva. E por isso, mais espécies ocorrem ali. Então, assim, a gente tem nessa figura esquemática aqui, por exemplo, ao longo de um gradiente de profundidade de um rio, se você tem um gradiente muito estreito, com poucas profundidades, pouca variação de profundidade, possivelmente poucas espécies diferentes vão ocupar aquele espaço. Porém, se você tem uma variação maior de profundidades em um mesmo rio, é muito mais provável, ou seja, a amplitude de nicho ela aumenta, dando condições para que mais de duas espécies elas ocorram em diferentes profundidades no mesmo rio. Então, esse é um exemplo apenas para a gente tentar ilustrar a ideia da dimensão de nicho. Porém, né, existe uma lacuna ainda de informação a respeito de como que os distúrbios antrópicos eles interferem nessa relação entre a heterogeneidade ambiental e a biodiversidade. Além disso, não se sabe como os distúrbios antrópicos eles também afetam a relação da heterogeneidade ambiental com outras métricas de diversidade biológica, como é o caso da beta-diversidade e a diversidade funcional, tanto alfa quanto a beta. Então, por isso, né, eu desenvolvi uma hipótese de que os distúrbios antrópicos eles vão interferir em um ou mais fatores que conformam a estrutura da comunidade biológica. Então, se a gente pensa aqui naquele modelo de filtros ambientais que vão determinar as comunidades locais, pensando que se a gente tem um pool regional de espécies, uma grande variedade de espécies que possivelmente poderiam habitar um local, e aí a gente pensa no filtro da dispersão, ou seja, somente as espécies que são capazes de se locomover até um determinado local poderão ocorrer nesse local. E além disso, a gente pensar no filtro ambiental, ou seja, que além das espécies serem capazes de se deslocar para um determinado local, elas também precisam ser capazes de sobreviver àquele ambiente, e também pensando no filtro biótico, ou seja, das interações que acontecem entre as espécies, de competição entre elas, e que determina que somente as espécies que vão ocorrer naquele local são aquelas que são capazes de competir com outras espécies e prevalecer. Então, pensando em todo esse arcabouço teórico dos filtros, a gente pode entender que as interações humanas, né, os distúrbios antrópicos, eles podem interferir em mais de um desses filtros. Por exemplo, impedindo a chegada de espécies de um pool regional para um determinado local, ou seja, interferindo no filtro da dispersão. Ou elas podem, os distúrbios antrópicos, eles podem interferir ou alterar as condições ambientais de um determinado local, tornando mais difícil a permanência de espécies mais sensíveis, por exemplo, a esses distúrbios. Então, considerando que os distúrbios humanos eles podem afetar tanto os filtros de dispersão quanto os filtros ambientais, eu estabeleci as seguintes previsões: de que quanto maior for o nível de distúrbio antrópico, menor será a força da relação entre a heterogeneidade ambiental
e a riqueza taxonômica e funcional, porque mais importante será como que os distúrbios antrópicos interferem na relação entre o organismo e o ambiente do que necessariamente a condição ambiental de ser mais heterogêneo ou menos heterogêneo. Além disso, o sinal, né, dessa relação, ou seja, se essa relação é positiva ou negativa, ela vai poder variar a depender do nível de distúrbio antrópico ao qual essas comunidades biológicas estão submetidas. E também as métricas de heterogeneidade ambiental, ou seja, se seria a variação de um recurso ou variação de uma condição ambiental, elas podem ter importância distinta a depender do nível de distúrbio. E, por fim, a terceira predição, baseada nessa hipótese, é de que a diversidade beta taxonômica e funcional ela não responderá às mudanças no gradiente de heterogeneidade ambiental em nenhum nível de distúrbio antrópico. Isso porque já se sabe que na escala local, onde se conformam as comunidades, a heterogeneidade ambiental ela não afeta tanto a diversidade beta. Então, para testar as nossas predições, a gente coletou macroinvertebrados bentônicos em 76 riachos em 4 bacias distintas na região do Triângulo Mineiro, englobando aí o Cerrado. E esses riachos eles estavam, submetidos a diferentes níveis de distúrbios antrópicos, considerando o índice de distúrbio integrado desenvolvido por Ligeiro em 2013. Além dos macroinvertebrados, a gente também coletou dados ambientais para poder calcular a heterogeneidade ambiental de diferentes variáveis, como a profundidade, a largura do rio, os tipos de substrato, tipos de fluxo, características de sinuosidade, características do leito sazonal do rio. E aí, a partir aqui, dessa coleta desses 76 riachos, nós ranqueamos eles de acordo com o nível de distúrbio antrópico que eles estavam submetidos, considerando aí o IDI. E aí nós classificamos os riachos em minimamente perturbados, moderadamente perturbados e altamente perturbados. Essas figuras aqui, elas ilustram, os níveis de distúrbio a qual os riachos do Cerrado, que a gente já mostrou, eles estavam submetidos. E aí, considerando as variáveis aqui que eu mensurei em campo, nas quais elas me indicavam um tipo de métrica de heterogeneidade ambiental, por exemplo, aqui eu tenho uma métrica que me informa a variação da largura do canal. Essa outra métrica aqui, ela me informa a diversidade de substratos que tem no canal. Essa outra aqui é a diversidade de tipos de fluxo que eu tenho naquele rio. Então, considerando essas variáveis que eu mensurei em campo, e as minhas variáveis biológicas, as minhas métricas biológicas, que são aquelas variáveis da qual eu queria relacionar com a heterogeneidade ambiental, eu utilizei uma abordagem de seleção de modelos, na qual ele ia selecionar quais variáveis, quais métricas de heterogeneidade ambiental melhor vão explicar as minhas métricas biológicas, tanto de riqueza, de alfa taxonômico, beta taxonômico, como também meu alfa funcional e o beta funcional também. E aí, a partir dessa seleção de modelos, dessa abordagem, eu consegui identificar quais são as melhores variáveis que explicam a riqueza taxonômica e funcional e também consegui mensurar a direção dessa relação, ou seja, se é uma relação positiva ou negativa, e também a força dessa relação, através do meu coeficiente de determinação, que é o R². Então, considerando a minha primeira predição, eu posso dizer, a partir desses resultados, que a força da relação entre as diferentes métricas de heterogeneidade ambiental que eu calculei
E a riqueza taxonômica e funcional, ela não diminui à medida que os distúrbios antrópicos eles aumentam. Isso é me informado pelo coeficiente de determinação. Enquanto que a gente vê aqui que nós temos riachos em mínimo distúrbio antrópico, moderado distúrbio antrópico e alto distúrbio antrópico, à medida que eu vou correndo aqui o meu valor do R quadrado, a gente vê que riachos em altos níveis de distúrbios antrópicos apresentaram uma força de relação entre as métricas de heterogeneidade ambiental e a riqueza, tanto alfa quanto alfa taxonômica, quanto a alfa funcional. A gente pode ver que essa força ela aumenta, ou seja, a importância da heterogeneidade ambiental ela foi maior quando os riachos estavam submetidos a maiores níveis de distúrbio antrópico. Além disso, a gente pode ver que o sinal dessa relação, né, essa relação ela é positiva ou negativa, ela depende do nível do distúrbio antrópico ao qual as comunidades estão submetidas. Isso é nos informado através do estimate e que nos mostra que, se ele for positivo, a relação entre a métrica de heterogeneidade ambiental, ou seja, a diversidade do fluxo aqui selecionado, ela tem uma relação, ela tem um efeito positivo sobre a riqueza taxonômica. Enquanto que, num ambiente moderadamente impactado, a relação entre a variável, a métrica de heterogeneidade ambiental e a riqueza taxonômica e funcional, ela teve uma relação negativa. Ou seja, quanto mais variou esta métrica aqui, menor foi a riqueza de macroinvertebrados. Ao passo que, em ambientes em riachos altamente perturbados, as métricas de heterogeneidade ambiental selecionadas, elas tiveram uma relação positiva, tanto com a riqueza alfa taxonômica, quanto com a riqueza alfa funcional. Agora, considerando a segunda predição, nós podemos confirmar que diferentes métricas de heterogeneidade ambiental, elas vão afetar a riqueza taxonômica funcional em diferentes níveis de distúrbios antrópicos. Isso foi observado através da seleção de modelos em que riachos que estavam minimamente perturbados, eles tiveram, a comunidade ela responde muito mais à diversidade de fluxo, que foi a variável de heterogeneidade ambiental selecionada no modelo. E ela tem um efeito positivo sobre a riqueza taxonômica. Então, a gente pode observar aqui nesse vídeo demonstrativo que quanto mais variam os tipos de fluxo dentro de um trecho do canal, maior vai ser a riqueza de insetos aquáticos que a gente observa ali. O mesmo também foi observado, ou seja, a mesma métrica de diversidade de fluxo, ela também foi selecionada para explicar o aumento da riqueza funcional de insetos aquáticos. Já quando a gente considera riachos moderadamente perturbados, a métrica selecionada no modelo foi a variação da altura do leito sazonal do rio, que é essa marca aqui, ó, que a gente tem, que demonstra até que nível a água chega num canal no seu período da cheia. Então, quanto mais varia essa altura, houve uma relação negativa com a riqueza taxonômica, tanto a riqueza taxonômica, quanto também a riqueza funcional. Então, nesse caso, a heterogeneidade ambiental teve um efeito negativo, quando a gente considerou riachos em condições de moderado distúrbio. Já quando a gente está falando de riachos em condições de alto nível de distúrbio antrópico, nós identificamos, os modelos selecionaram variações na profundidade do Talveg. O Talveg é uma medida que nos informa a profundidade onde a maior parte da água ela percorre o canal. Seria também um lugar, geralmente o local mais fundo do canal. Então, quanto maior foi a variação de profundidade nessa parte do canal, houve uma maior riqueza taxonômica. O mesmo também foi observado com a riqueza funcional. E observe aqui
que o coeficiente de determinação ele é altíssimo e a inclinação da reta também foi muito alta, ou seja, a importância dessa variável ambiental em riachos em condições de alto distúrbio ela é muito maior do que se a gente considerar, por exemplo, riachos minimamente perturbados, onde o coeficiente de determinação ele foi menor e a inclinação da reta também é menor. Além disso, né, a gente observou que o efeito, né, da heterogeneidade ambiental sobre a diversidade beta taxonômico-funcional, ela ocorreu apenas em riachos com alto distúrbio, ou seja, riachos que estavam sobre mínimo distúrbio e distúrbio moderado, eles não, a heterogeneidade ambiental ela não tem uma relação forte com a diversidade beta. Então, para finalizar, né, e concluir aqui quais são as implicações desse resultado para o manejo e a restauração de rios, a gente sugere, né, que diferentes níveis de distúrbios antrópicos eles estão interferindo de modo distinto na relação entre heterogeneidade ambiental e riqueza taxonômica e funcional. Sendo assim, se a gente pensa em manejos ou medidas de restauração fluvial que visam o incremento de heterogeneidade ambiental em riachos com altos níveis de distúrbios, eles possivelmente serão mais efetivos para aumentar a riqueza, tanto taxonômica quanto funcional, dos insetos aquáticos. E aí, a sugestão, baseada na resposta que os modelos nos deram, é de que o manejo da diversidade do fluxo, ou seja, o aumento da diversidade de fluxo do canal, e também manejos que alterem aqui para aumentar a variação da profundidade do talveg no canal, eles vão ser as medidas mais efetivas para a gente ter uma resposta para aumentar a riqueza, tanto taxonômica quanto funcional dos insetos. Porém, a gente também destaca que é necessário reduzir os distúrbios para que a gente consiga ter a recuperação do pool regional de espécies, que são aquelas espécies que possivelmente possam recolonizar um local que há um distúrbio antrópico intenso. E além disso, né, baseado nos resultados que a gente teve sobre a diversidade beta, a gente tem que destacar aqui, é preciso destacar aqui que os esforços para aumentar a diversidade beta, eles devem ser feitos em escalas espaciais maiores, ou seja, manejos para aumentar a heterogeneidade ambiental nos riachos na escala local, eles não têm muito efeito ou muita relação com o aumento dessa variável biológica. Por fim, né, eu agradeço a atenção e vocês podem entrar em contato comigo via e-mail para tirar qualquer dúvida.